Sabe, todos nós queremos ter aquela confiança inabalável, certo? Como aquela sensação total de saber que você será bem-sucedido. Mas e se eu lhe dissesse que buscar uma vida livre de dúvidas é como construir uma casa, mas sobre um alicerce de pensamentos ilusórios? Pode parecer bom no início, mas acho que todos nós sabemos que está fadado a desmoronar quando as coisas ficam difíceis. Sim, exatamente. E é aí que entra a ideia da teoria da confiança adaptativa. Na verdade, não se trata de fingir que podemos eliminar todas as dúvidas, mas sim de aprender a dançar com elas. Certo. Então estou imaginando menos como um mestre zen e mais como um tango confiante. Então, fale-me mais sobre essa dança. Como ela se parece? Bem, é uma dança com 5 passos fundamentais. Todos eles trabalham juntos para criar uma confiança que é como, você sabe, construída para se adaptar e evoluir em vez de simplesmente desmoronar ao primeiro sinal de problema. 5 etapas, certo. Vamos dividi-las. Muito bem. Então, o primeiro passo, como Thread, como Brown descreve em seu novo livro que está sendo lançado, ACT, Adaptive Confidence Theory, trata-se apenas de um corpo, como eles chamam, de conhecimento. Trata-se de ir muito além de uma compreensão superficial de si mesmo. Então quer algo mais profundo do que uma rápida análise SWOT? Ah, sim. Muito mais profundo. Conhecer isso significa que você está realmente integrando suas experiências, sua intuição, seus pressentimentos sobre aquilo em que é bom e aquilo em que pode ter um pouco de dificuldade. Trata-se de reconhecer todo o seu potencial, com certeza, mas também as limitações que todos nós temos. Sinceramente, sempre tive dificuldade em reconhecer essas limitações. Sempre parece que estou admitindo a derrota. Estou ouvindo você, mas essa é uma concepção errônea muito comum. Na ACT, essas limitações não são obstáculos, elas são mais como parte do terreno. E entender esse terreno é fundamental para construir uma base sólida para sua confiança. Mas saber é apenas o primeiro passo. Certo. Então, o que vem a seguir? O que fazemos com todo esse autoconhecimento? Como o usamos? Bem, isso nos leva à etapa 2, que é o planejamento. É aqui que você cria os planos, ou seja, mapeia suas metas e como chegará lá. Mas a questão é a seguinte: não se trata de planos rígidos, mas de estruturas flexíveis. Portanto, mais como diretrizes do que como regras rígidas e rápidas. É isso mesmo. Pense nisso como ter um plano para a casa dos seus sonhos, certo? Mas você está totalmente aberto a ajustar o projeto se descobrir que o solo não é bom ou que há alguma fonte de água escondida. Vida. Sim, você sabe. É como se a construção raramente saísse exatamente como planejamos. Então, como esse planejamento de estrutura flexível realmente funciona? Acho que ainda parece um pouco abstrato para mim. Está bem. Digamos que você esteja conhecendo a fase. Você descobre que é excelente em brainstorming criativo, mas tem muita dificuldade com as partes detalhadas, como a execução. Bem, essa percepção deve informar sua fase de planejamento. Então, talvez você tente encontrar alguns colaboradores que possam complementar seus pontos fortes ou reserve um tempo extra para as tarefas realmente detalhadas que você sabe que serão difíceis para você. Trata-se de usar o que você sabe sobre si mesmo para criar um plano que realmente funcione para você e o ajude a antecipar os obstáculos. É como se você soubesse que está se preparando para o sucesso, mesmo sabendo que haverá obstáculos ao longo do caminho. Exatamente. E por falar em solavancos, isso nos leva ao número 3, a aceitação da realidade. É aqui que eu acho que muitos dos conselhos tradicionais para aumentar a confiança realmente deixam a desejar. Não se trata apenas de fazer afirmações positivas ou ignorar as dúvidas. Trata-se de realmente reconhecer o mundo e a nós mesmos como eles são. Bagunçado, imperfeito e definitivamente imprevisível. Assim, em vez de tentarmos passar por cima de todos os obstáculos, aprendemos a trabalhar com o terreno. Exatamente. Aceitação da realidade. Sim, essa é a chave para construir uma confiança capaz de enfrentar qualquer tempestade. Está bem. Acho que essa coisa de aceitar a realidade está começando a fazer sentido para mim. É como se, em vez de desejar esse caminho perfeitamente suave, nós simplesmente reconhecêssemos que haverá buracos. E você sabe, colocássemos uma chave de roda metafórica. Mas como realmente colocamos isso em prática? Como isso se parece? É isso mesmo. É aí que entra a quarta etapa, o engajamento resiliente. Sim, e isso tem a ver com agir de fato. Como colocar esses planos flexíveis em ação, mesmo quando você sabe, a Dell se insinua ou as coisas dão totalmente errado. Assim, trata-se de estar disposto a sujar as mãos, mesmo quando não temos certeza de como tudo vai acabar. Você entendeu. Lembra-se de como Brown fala sobre toda essa mentalidade de amor pelo jogo? É isso que realmente alimenta esse engajamento resiliente. Trata-se de encontrar essa alegria no processo real, mesmo quando ele é super desafiador. Saber que os contratempos vão acontecer. Eles são inevitáveis, mas podem até ser valiosos, você sabe. Experiências de aprendizado.
Portanto, não se trata tanto de evitar completamente o fracasso, mas sim de aceitar os tropeços que acontecem ao longo do caminho. Eles são apenas parte da jornada. Exatamente. Pense nisso da seguinte maneira: um atleta realmente bom. Ele não se torna incrível evitando competições difíceis ou simplesmente desistindo após uma derrota, certo? Eles usam esses desafios. Elas aprendem com esses erros e voltam ainda mais fortes. O engajamento resiliente é mais ou menos assim. É aplicar essa mesma mentalidade a qualquer meta ou desafio que surja. Gosto muito dessa analogia. É como reenquadrar o fracasso não como uma grande derrota, mas como um trampolim para melhorar de fato. Mas estou curioso, existe o risco de ficar preso nesse ciclo de engajamento resiliente? Por exemplo, e se estivermos apenas batendo a cabeça contra a parede pensando que tudo isso faz parte do processo? Essa é uma boa pergunta. E é aí que entra a quinta e última etapa. Sim, e esse é a confiança em si mesmo e no processo. Trata-se de ter fé na base que você construiu, no profundo autoconhecimento, nos planos flexíveis e na sua capacidade de se adaptar e aprender à medida que avança. Portanto, trata-se de confiar que, mesmo que essa tentativa específica não dê certo, o processo como um todo ainda o está levando na direção certa. É isso aí. É como confiar que o arquiteto que projetou sua casa sabe o que está fazendo, mesmo que você ainda não consiga imaginar o produto final. Está bem. Essa história dos 5 passos está parecendo menos uma dança e mais a construção de uma casa. Temos o alicerce do autoconhecimento, as plantas do estágio de planejamento e, em seguida, estamos reconhecendo o terreno com a aceitação, trabalhando com o engajamento resiliente, mas tudo isso sem deixar de confiar no arquiteto, em todo o processo de construção. Eu gosto disso. Essa é uma ótima maneira de pensar sobre isso. E, assim como uma casa muito bem construída, a confiança adaptativa lhe dá essa estrutura que pode suportar as tempestades que a vida lhe impõe. Mas às vezes parece que essas tempestades chegam antes mesmo de terminarmos a fundação. Então, como a ACT nos ajuda quando estamos nos sentindo sobrecarregados e não sabemos nem por onde começar? Bem, é aí que essas 5 etapas realmente funcionam juntas. Quando nos sentimos perdidos ou simplesmente sobrecarregados, geralmente é sinal de que talvez tenhamos pulado 1 ou 2 passos. Talvez tenhamos nos apressado na fase de conhecimento ou tentado construir sobre um terreno que não era tão sólido. É como tentar construir uma casa na areia. Ela pode parecer boa no início, mas não vai durar. Sim. Exatamente. E nesses momentos é muito importante voltar ao básico. Revisitar a fase de conhecimento, analisar realmente sua situação com honestidade e ajustar seus planos conforme necessário. Lembre-se de que o ACT tem tudo a ver com a capacidade de adaptação. Não se trata de ter todas as respostas de imediato, mas de desenvolver essas habilidades e essa mentalidade para lidar com a incerteza com confiança e resiliência. Isso realmente está me fazendo repensar como estabeleço metas. Costumo me concentrar tanto no resultado final que me esqueço de apreciar o processo e saber o que aprendi ao longo do caminho. Isso é algo que todos nós fazemos. Ficamos tão concentrados em chegar ao destino que perdemos todas as coisas legais e o crescimento que acontece no caminho. A ACT nos ajuda a lembrar que a jornada também é importante e que a verdadeira confiança vem da aceitação da natureza confusa e imprevisível da vida. Está começando a aparecer muito menos como uma lista de tarefas e mais como uma filosofia completa, como uma forma de abordar a vida. Esse é um ponto muito bom. Sim. ACT é mais do que apenas um conjunto de etapas. É uma maneira de abordar a vida com mais consciência e intenção, e resiliência. Trata-se de perceber que todos nós somos obras em andamento. Sim. Estamos constantemente mudando e nos adaptando a tudo o que acontece em nossas vidas. Ok. Acho que você me convenceu. Mas devo dizer que toda essa ideia de confiança adaptativa ainda parece um pouco abstrata. Você pode me dar um exemplo da vida real de como isso pode funcionar em um ambiente profissional? Definitivamente. Digamos que você esteja em uma reunião no trabalho e seu chefe lhe peça para assumir esse novo projeto. Sim. E ele está completamente fora de sua zona de conforto, como algo que você nunca fez antes. Sua primeira reação pode ser medo ou dúvida, sabe? Como aquela sensação de, nossa, não estou qualificado para isso. Conheço muito bem essa sensação. É como se o monstro da síndrome do impostor estivesse bem ali. Com certeza. Mas, em vez de deixar que esse sentimento o detenha, você pode usar os princípios da ACT. Comece simplesmente reconhecendo esses sentimentos de dúvida e depois entre no modo de conhecimento. Pergunte a si mesmo que habilidades e experiências eu realmente tenho que poderiam ser úteis para esse projeto. Relacionada à tarefa. Exatamente. Talvez você perceba que é um ótimo comunicador, que é bom em pesquisa, ou que aprende as coisas rapidamente.
É bom ter todos esses atributos, independentemente do projeto. Ok. Então você pensou um pouco sobre o que faz bem. Você reconheceu as dúvidas e encontrou alguns pontos fortes em potencial. Qual é o próximo passo? Está bem. Em seguida, passe para o modo de planejamento. Você faz algumas perguntas esclarecedoras sobre o projeto. Você o divide em partes menores, que são mais fáceis de gerenciar, e descobre os recursos ou o apoio de que pode precisar para realizá-lo. Portanto, é como se você estivesse criando um roteiro, mesmo que seja muito difícil no início. Sim, exatamente. E lembre-se, esse plano deve ser flexível. Ele deve permitir que você faça alterações à medida que aprende mais sobre o projeto e sobre o que você é capaz de fazer. Está fazendo muito mais sentido agora. É como se, em vez de ficarmos totalmente sobrecarregados com o tamanho da tarefa, estivéssemos apenas dividindo-a em partes menores e mais gerenciáveis. É isso aí. E durante todo esse processo, você está praticando a aceitação da realidade. Você sabe que haverá desafios, que pode errar e que o projeto pode não sair exatamente como você imaginou. Portanto, trata-se de aceitar que esses obstáculos na estrada vão acontecer e saber que eles fazem parte do aprendizado. Exatamente. E aceitar isso ajuda você a trabalhar no projeto com mais resiliência. Você não tem medo de fazer perguntas, de pedir ajuda ou de mudar de rumo quando necessário. Ok, já falamos sobre